Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje responderei a dúvida de Aline Proença, que escreveu perguntando por que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. E a resposta para essa pergunta é que houve diversas razões pelas quais os cristãos foram perseguidos, sendo que ainda no século I, especialmente na cidade de Roma, os cristãos foram perseguidos pelo imperador Nero porque eles foram acusados de provocar o grande incêndio de Roma, que ocorreu em julho do ano 64. E esse episódio está registrado ali em Tácito, em sua obra Anais, que ele escreveu no início do século II. Então vamos ver o que nós encontramos nesse primeiro documento, que contém alguns detalhes que são bem importantes, e logo na sequência eu darei continuidade a mais alguns comentários. Vamos ver o que nós temos ali. Nero culpou e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe de pessoas odiadas por suas abominações, conhecidas como cristianos pela população. Cristos, de quem deriva o nome, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, sob as ordens de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E uma superstição muito perniciosa, que havia sido suprimida por um momento, irrompeu novamente não apenas na Judéia, a origem desse mal, mas até mesmo em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. Consequentemente, primeiro foram presos todos aqueles que confessaram ser culpados. Em seguida, com base em suas confissões, uma grande multidão foi condenada, não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas pelo ódio que demonstravam contra a humanidade. Nesse documento, além de observarmos que Nero teria culpado os cristãos pelo incêndio da cidade de Roma, nós também podemos notar que Tácito considerava os cristãos como uma superstição que era relativamente nova, perniciosa e má, que teria se originado na Judéia ali algumas décadas antes, durante o governo do imperador Tibério. Mas essas descrições de Tácito nos ajudam a compreender que uma outra razão para a perseguição aos cristãos, ainda em diversos momentos da história de Roma, é porque eles eram simplesmente extremamente mal vistos pelos romanos, sendo que algumas práticas cristãs elas não eram compreendidas pelos romanos, eles entendiam de forma totalmente errada, como por exemplo a ideia da Eucaristia, que era um ritual em que os cristãos consumiam o corpo e o sangue do Cristo por meio do pão e do vinho, que levava muitos romanos a acreditar que os cristãos estavam simplesmente praticando canibalismo, porque eles não entendiam o que significava esse ritual. E também o fato de os cristãos chamarem todos os membros do grupo de irmãos, independente da classe social, do gênero ou do status de uma pessoa, isso também acabou gerando vários rumores de que, além de os cristãos praticarem canibalismo, eles também estariam envolvidos em incesto. Então, simplesmente por pura ignorância humana, muitos romanos viam o cristianismo como uma seita nova e perigosa que foi criada por um criminoso condenado à morte que ameaçava simplesmente todos os valores da sociedade romana. Mas o que realmente acabou levando muitos cristãos a serem perseguidos e condenados à morte, que levou ao martírio de diversos cristãos, foi a recusa deles oferecerem sacrifícios aos deuses tradicionais de Roma e também ao imperador, que era tratado como uma divindade, que era uma atitude vista, então, como uma grande ameaça ao Império Romano, porque o povo romano, em geral, eles acreditavam que os deuses é quem garantiam a estabilidade do império e também de suas próprias vidas. E uma das fontes antigas que menciona o julgamento de cristãos por essa recusa em sacrificar aos deuses romanos é uma carta de Plínio o Jovem que ele escreveu ao imperador Trajano, ali no início do século II. Então, vamos ver o que nós encontramos também em mais importante texto, que logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver o que nós temos ali também. Em relação àqueles que foram denunciados como cristãos, observei o seguinte procedimento. Interroguei-os para saber se eram cristãos. Aqueles que confessaram sua fé foram interrogados uma segunda e uma terceira vez, sob ameaça de punição. Aqueles que persistiram em sua confissão ordenei que fossem executados, pois acreditava que, independente da natureza de sua crença, a teimosia e a obstinação inflexível mereciam ser punidas. Por outro lado, aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos e que, ao serem instruídos por mim, ofereceram orações com incenso e vinho às imagens dos deuses que eu havia mandado trazer, além de amaldiçoar em Cristo algo que, segundo se diz, um verdadeiro cristão não pode ser forçado a fazer, eu pensei que deveriam ser dispensados. É evidente que os templos, que estavam quase desertos, começaram a ser frequentados novamente. Os ritos religiosos, há muito negligenciados, estão sendo retomados e animais para sacrifícios, que antes eram difíceis de encontrar compradores, agora estão chegando em grande quantidade. Portanto, é fácil imaginar que uma grande quantidade de pessoas pode ser reformada se for oferecida uma oportunidade de arrependimento.
Nessa carta de Plínio, nós podemos observar aqui claramente que muitos cristãos foram executados por simplesmente se recusarem a oferecer sacrifícios aos deuses tradicionais de Roma. E eram justamente essas divindades que os romanos acreditavam que iriam proteger o império e também garantir ali a segurança de suas próprias vidas. Então, geralmente quando acontecia alguma coisa ruim na sociedade romana, como um período de seca, uma praga que afetava as colheitas, um terremoto, ou então a propagação de doenças em alguma cidade, era muito comum as pessoas culparem os cristãos justamente por causa disso, porque eles acreditavam que os deuses haviam ou abandonado o povo romano, então estavam os deuses ali irados porque os templos e os sacrifícios tradicionais estavam sendo negligenciados, que é uma acusação descrita por Tertuliano de Cartago, em sua obra Apologética, que ele escreveu no final do século II. Então, vamos conferir ali mais esse pequeno texto, que também contém alguns dados interessantes. Vamos ver o que nós temos ali. As pessoas acreditam que os cristãos são a causa de todo o desastre público e de toda a aflição que recai sobre o povo. Se o Tibre sobe ao nível dos muros da cidade, se o Nilo não irriga os campos, se o céu não dá chuva, se ocorre um terremoto, se há fome ou pestilência, imediatamente o clamor é: expulsem os cristãos, lance-nos aos leões. Então, em resumo, os cristãos foram perseguidos pelos romanos porque eles eram vistos como uma superstição nova, fundada por um criminoso condenado à morte, que supostamente promovia práticas imorais, como canibalismo e incesto, e que ameaçavam os valores tradicionais de Roma. E além disso, acreditava também que os cristãos ameaçavam a própria segurança do império, porque eles se recusavam a oferecer sacrifícios tradicionais ali aos deuses romanos, que eram justamente as entidades que os romanos acreditavam serem responsáveis por manter a ordem e a proteção do povo romano como um todo. Então, o que realmente levou os cristãos a serem perseguidos e muitos deles executados foi simplesmente a mais pura ignorância humana, de forma muito parecida com o que acontece até os dias de hoje com alguns grupos minoritários que estão aqui mesmo no Brasil, em que, por exemplo, quando ocorreram as enchentes do Rio Grande do Sul, agora em maio de 2024, algumas pessoas aqui da internet começaram a culpar praticantes da Umbanda e do Candomblé, alegando que a ira de Deus estava recaindo sobre o povo gaúcho por causa da existência de terreiros de macumba, que é uma reação muito semelhante à dos antigos romanos que culpavam os cristãos pelos desastres naturais. Então são quase 2000 anos de história em que crenças religiosas e intolerância acabam surgindo como um produto da mais pura ignorância humana sobre as causas materiais que governam o mundo. Com isso, eu espero ter respondido essa interessante questão de Aline Proença, e para aqueles que possuem dúvidas ou sugestões de novas temáticas, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo, na seção de comentários aqui do YouTube. Convido a deixarem o like aqui no vídeo, para ajudar o canal a crescer e também alcançar muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube. Eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui, e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.